Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana, sou psicóloga e fui convidada pela Way para conversar com vocês sobre a nossa atual situação, né? A nossa situação de pandemia. Num primeiro momento, a gente conversou, né, conversando com o pessoal da Way sobre o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Mas vimos a necessidade de conversar sobre a pandemia, porque tem uma série de questões aí relacionadas à pandemia que podem gerar para a gente pensamentos suicidas. Né? A pandemia ela desorganizou completamente a nossa vida. Né? A gente primeiro pensou que ficaria aí 20 dias, né, em casa, e depois pensamos que duraria 2 meses, mas agora a gente já está há mais de 6 meses nessa situação. E o mais problemático é que a gente não sabe quando ela vai acabar. Né? Então, eu vou me apresentar primeiro formalmente. Meu nome é Adriana Leibniz Herzer, eu sou psicóloga. Me formei pela URGS em 2010, há 10 anos. Atuava já desde antes de formada em gestão de pessoas na área de desenvolvimento. Tenho mais de 12 anos de experiência na área de desenvolvimento em gestão de pessoas. Em seguida, depois que me formei, já comecei a atuar no consultório em orientação vocacional, planejamento de carreira e também em psicoterapia com ênfase analítica. Já fui empresária, mas hoje atuo somente no consultório, especialmente em psicoterapia. E o que eu tenho observado muito no consultório é que a pandemia ela acabou nos desorganizando completamente, né? Se a gente tinha uma certa organização de vida antes, né, a pandemia ela veio para colocar tudo abaixo e dizer que a gente que não adianta assim, né, que não existe nada que seja certo. Então, essa questão de desorganização, ela pode gerar quadros de ansiedade, de depressão, e esses quadros, eles podem gerar na gente pensamentos suicidas. Né? O Setembro Amarelo ele foi criado em 2015 porque se viu que o suicídio é uma questão de saúde pública. Né? A gente tem aí em jovens ela é a segunda causa de morte, né? O suicídio é a segunda causa de morte. E é muito sério, né? Então, e a gente consegue evitar, né? A gente consegue, olhando melhor para a gente e para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, é uma situação que a gente consegue evitar. Mas a gente tem que estar atento, né? Então, por isso que a Way me chamou então para gravar esse vídeo para vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Como eu falei antes, a pandemia ela realmente virou nossa vida de cabeça para baixo, né? Então a gente primeiro achou que ficaria pouco tempo em casa, que as coisas iriam se acomodar, mas o que a gente percebe é que a gente está ficando cada vez mais tempo, né? A gente não sabe quando que isso vai encerrar, né? A gente está esperando que a vacina chegue até o final desse ano, se Deus quiser, né? Chega até o final desse ano, mas a gente não tem certeza. O nosso futuro é incerto e essa incerteza ela gera muita ansiedade. No início da pandemia, em março, eu escrevi um artigo sobre como tentar lidar melhor com a pandemia, né? Como tentar lidar melhor com esse isolamento, né? O que são coisas que a gente pode fazer para tentar, enfim, para não entrar num quadro de depressão, né? Para não ter tanta ansiedade. Naquele momento, e acho que agora segue muito útil, então, né, para aqueles que não conseguiram ainda se organizar, é realmente se organizar, é manter uma rotina. A rotina ela nos organiza, né? A gente vê bebês, né, quando a gente, enfim, tá ensinando os bebês a ficarem mais calmos, né? A relação mãe e bebê é super importante ter uma rotina porque o bebê ele se organiza e se acalma tendo uma rotina, sabendo tudo que vai acontecer, né? Pelo menos no nosso dia, né? Então se a gente não consegue hoje pensar o que vai acontecer no futuro, pelo menos que a gente sabe o que vai acontecer no nosso dia. E isso nos organiza psiquicamente. Então, comer todos os dias no mesmo horário, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário.
Para as pessoas que estão fazendo home office, tentar trabalhar no horário de trabalho e não virar a noite trabalhando, trabalhar de madrugada, né? Para aqueles que estão com crianças em casa, né, que agora a gente também não tem escola, né, os filhos estão em casa conosco, também manter a rotina deles, a rotina de atividades, procurar fazer com que eles também sigam como se estivessem na rotina normal, né? Então, tomar banho, né, escovar os dentes, fazer tudo da forma como era, né? Não é porque a gente está em casa que a gente tem que ficar o dia inteiro de pijama. Então, assim, tentar fazer com que a gente siga de alguma forma uma organização no nosso dia, né? Porque isso organiza a nossa cabeça. Com isso também é muito importante, né? Enfim, seguir uma alimentação, tentar seguir uma alimentação saudável, né? No início, talvez, da pandemia, a gente estava muito com uma sensação de que é claro, né, que não é, mas assim, a gente estava com uma sensação de que era férias, né, assim, que a gente não precisava ter uma organização, que estava funcionando muito num formato de que como se um formato de estando em casa, porque, claro, a gente não está acostumado a ficar em casa, né? Não estava acostumado. Mas, com o passar do tempo, é muito importante, sim, que a gente tenha essa rotina, que a gente faça as coisas nos horários, né? Como se trabalhando fora estivesse. E para aqueles que estão trabalhando fora, claro, né? A rotina se mantém, né? Muitas coisas já estão abrindo agora, então também fica um pouco mais fácil, né? Outra coisa que é muito importante é que a gente tente manter as nossas relações, né? Eu sei que é complicado, a gente não pode se encontrar, né? Algumas pessoas começaram a tentar se encontrar com amigos, com familiares, mas, enfim, né? O aconselhado é que a gente não faça aglomeração, né? Que a gente não se reúna. Então, mas a gente não pode perder o laço. Então, assim, falar com os amigos, né? A gente tem uma série de ferramentas hoje em dia, de Zoom, de Google Meet, enfim, até mesmo o WhatsApp, né? Que era algo que, assim, que é algo que a gente usa bastante. Então, assim, que a gente não perca o contato com os nossos familiares, não perca o contato com os nossos amigos, que a gente tente ter momentos de lazer, né? Mesmo dentro de casa. Que a gente tente manter uma prática de exercício físico. Agora a gente está um pouco mais liberado, então a gente consegue sair, dar uma caminhada, né? Algumas academias já estão liberadas, mas para aqueles que não se sentem seguros, bom, fazer algum tipo de exercício dentro de casa, né? Algo para movimentar o corpo, porque movimentando o corpo a gente também movimenta a nossa mente, né? A gente esclarece as nossas ideias e é importante nesse momento, né? É uma questão também assim de saúde mental fazer exercício físico, não é mesmo? Tentar manter algumas coisas que nos dão prazer, né? Tentar de alguma forma resgatar também os nossos laços, resgatar, a gente está tendo uma oportunidade de ficar mais com a nossa família, de ficar mais com os nossos filhos, de ficar com as nossas esposas, com nossos maridos. Então, assim, tentar resgatar esses laços que talvez tenham se perdido, porque a gente realmente antes ficava muito tempo fora de casa. A gente não conseguia acompanhar também o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Sejam eles crianças, adolescentes. Então agora a gente tem essa oportunidade de estar mais junto. Claro que isso gera mais conflito também, né? Então também assim é um momento da gente tentar aparar as arestas, né? Conversar mais, trazer o diálogo para dentro da família, né? Não ficar cada um trancado no seu quarto, né, vendo a sua televisão, acessando o seu dispositivo móvel, enfim, né, o seu tablet, o seu celular. É interessante a gente também ter momentos em família, né, momentos com aquelas pessoas que estão conosco, né, nesse momento. Bem, e se essas coisas não funcionarem, né? E se a gente se perceber, então, sem rotina, se perceber sem vontade de fazer as coisas, se perceber querendo realmente estar de pijama o dia inteiro, se perceber sem motivação para nada. Bom, isso é um ponto que é de prestar atenção. No momento que a gente está sem motivação, né? Sem tá procurando ter essa rotina, é um farol vermelho que se acende, porque a gente pode sim estar numa situação de depressão. Nesse momento é importante que a gente peça ajuda
E se a gente vê que qualquer pessoa da nossa família também está passando por esse mesmo momento, que não quer se relacionar, que não atende o telefone, que está sozinho, que está se trancando dentro do quarto, que a gente vê que está deixando a higiene pessoal de lado, que está deixando o trabalho de lado, enfim, né, as coisas que estão acostumados a fazer, é um ponto de ligar um farol vermelho mesmo, né? Quando a gente vê a gente ou alguém que a gente gosta mudando drasticamente o comportamento, por exemplo, deixando de fazer alguma coisa que gosta, deixando de trabalhar, muito eufórico para resolver alguma coisa pendente, então assim resolver tudo que tem pendente, ou então resolver querer fazer algum tipo de contrato, enfim, né, querer falar sobre a questão de inventário, né? Tudo isso, se a gente percebe esse movimento, assim, se uma pessoa ela tá prostrada, não tá se movimentando e de repente a gente vê uma mudança drástica no comportamento, né, para querer resolver as coisas da vida, também é um ponto que a gente deve levar em consideração, né? É um farol vermelho que se acende, né? Para os filhos que são adolescentes, tá sendo bem complicado mesmo a gente manter os adolescentes de certa forma tranquilos e felizes, né? Para eles, a pandemia, ela talvez seja assim pior do que para os adultos, né? E para as crianças, porque realmente assim a vida social dos adolescentes é algo que conta muito, né? E eles não estão podendo ter essa vida social. Então também eles é importante que a gente observe, né? Que a gente tente fazer coisas para estimular eles que mantenham essa vida social, fazer coisas que, enfim, que de alguma forma tragam eles mais para dentro da família, né? Tragam eles para as relações, né? Mesmo que sejam relações online, né? Os adolescentes hoje em dia gostam muito de jogar jogos, então assim, que joguem jogos com os amigos, né? Que tenham essa convivência com os amigos, que consigam interagir, porque é importante, é bem importante que eles interajam. Enfim, e o que fazer com a ansiedade também, né? A ansiedade é algo que tem nos acompanhado, então também, assim, claro, com todas essas práticas que eu falei antes, de manter uma rotina, de fazer algum tipo de exercício, de manter a roda de amigos, a ideia é que a ansiedade ela não nos tome, mas pode ser que nos tome. Então, assim, algo que traz muita ansiedade, né? Acho que talvez até mais no início da pandemia, mas agora muitas pessoas ainda sentem muita ansiedade, de olhar as notícias, né? De ver número de mortes, de ver como que tá o quadro dentro da pandemia. O ideal é que a gente olhe as notícias uma vez por dia só, né? Que a gente não fique o dia inteiro tomado por esse assunto de pandemia, porque isso acaba gerando muita ansiedade, né? Enfim, para aqueles que são empresários, né, os empresários eles estão num momento de muita ansiedade, porque realmente não sabem o que vai acontecer. A gente está num momento de crise econômica, né, e a gente não sabe como vai ser o futuro, porque a ideia, né, assim, a perspectiva é que a crise continue, mas manter práticas de se tranquilizar, de respiração, de meditação, é algo que pode nos ajudar, né? Não ficar focando somente na crise, nos problemas, né? Tentar ver de alguma forma algo de positivo, claro, não de positivo com a pandemia, mas ver as pequenas coisas, as pequenas aberturas, os pequenos avanços que a gente está dando dentro da economia, né? Isso pode ajudar a gente a ter um pouco de esperança, porque é importante que a gente tenha uma esperança agora, né? Essa questão assim de se ver sem chão, né, sem perspectiva, é algo que gera muita ansiedade, pode gerar um quadro depressivo na gente e pode sim gerar um pensamento suicida, né? Muitas famílias, então, né,
pai, mãe que tinham empregos fixos, então perderam o emprego. As famílias, muitas famílias estão numa situação de crise muito grande e enfim, né, e se ver sem saída é algo que pode estar nos trazendo uma ansiedade tão grande, que a gente pode achar que a saída realmente está em acabar com a vida, né? Mas sempre existe uma saída, né? Sempre há como resolver as questões. Então, se você perceber que tem alguém na sua família ou você mesmo está passando por um momento de se ver sem saída, né? De se ver sem vontade, sem ânimo de fazer as coisas, né? De ver alguém que estava sem ânimo, tentando resolver coisas para quase se despedir, assim, né? Busque uma ajuda, né? Ou converse com essa pessoa, dê ouvidos, né? Uma coisa muito importante é que não existe aquela máxima de que quem avisa não se mata, né? Quem avisa acaba não se suicidando. Isso não é verdade, né? As pessoas que estão pensando, só de pensar que o suicídio pode ser uma saída já é um indicativo da gente buscar ajuda para essa pessoa ou de buscar ajuda para a gente. Certo, gente? Eu me coloco à disposição de vocês, tá? A minha rede social, então eu tenho o Instagram, é @psicoadrianalh. Eu tenho um site que é psicoadriana.com.br. Vocês podem me chamar, não tem problema, eu vou esclarecer todas as dúvidas, tá? Eu atendo tanto em Porto Alegre quanto em Canoas. E tô super à disposição de vocês pra gente conversar mais, pra gente trocar uma ideia. E, por favor, se estão passando por qualquer situação dessas, ou se tem amigos ou familiares que vocês percebem que estão nessa situação, busquem ajuda, né? Não hesitem de buscar ajuda, certo? Uma boa noite para vocês, muito obrigada e tchau, tchau.